Hoje nós nos deparamos com uma cena e um capítulo muito triste. O cenário de hoje, dessa palavra de hoje, é um cenário muito triste. Por quê? Porque hoje a gente tem o massacre de muitas crianças inocentes. Muitas crianças sendo vítimas de coisas até grandiosas. Muitas crianças sendo vítimas por causa da inveja, por causa do medo de alguém maior perder o poder. Mas um poder que você tem somente sobre aqueles que estão ao seu favor. Tem muitas pessoas inocentes, muitas crianças sendo vítimas, inocentemente, sendo vítimas de algo muito, muito sério, de algo muito triste para com a sociedade. Hoje, nesse capítulo, a igreja celebra o mártir das crianças inocentes, o dia das crianças inocentes. José foi avisado em sonho para fugir para o Egito, porque Herodes estava furioso devido a ter sido enganado pelos reis magos. Os reis magos, eles ficaram cabível, né? Ficaram de voltar até Herodes e dar notícia de onde estava o menino Jesus. Só que antes disso, depois disso, eles foram avisados em sonhos que não voltassem para Herodes, porque Herodes ia matar o menino. Herodes não queria perder o reinado dele, e ele sabia que, como estava escrito nas escrituras, que se os reis iam ao encontro dele, ele sabia que quando o menino nascesse, ele ia perder o reinado. Então, quando ele não recebeu a presença dos reis novamente, a visita dos reis, falando onde o menino estava, ele ficou muito furioso e ordenou aos seus soldados que fossem e massacrassem todas as crianças até 2 anos de idade. Porque ele não sabia quem era o menino Jesus. Ele sabia onde ele estava. Ele sabia aonde José, Maria e o menino se encontravam. Mas ele não sabia quem era, por isso ele ordenou isso aos guerreiros. E assim aconteceu. Um dos grandes massacres daquela região, daquela época. Muitas crianças inocentes foram mortas por conta do menino Jesus. Então, desde criança esse menino já era perseguido, desde criança ele já era caçado, procurado. Desde criança ele já causava inveja nos grandes, nos maiores. Pode-se dizer aí que começou por Herodes, o rei. E o menino foi crescendo, e nisso os fariseus, os judeus, alguns sacerdotes da época, muitos tinham a inveja de Jesus. Porque pelo fato de ser quem ele era, pelo fato dos milagres que ele realizava, pelo fato
das palavras que ele falava, dos ensinamentos dele. Os sacerdotes daquela época, os mestres religiosos daquela época, eles não queriam ficar embaixo. Eles não queriam perder para Jesus, eles não se contentavam com a sabedoria de Jesus, com os ensinamentos que ele dava. Por isso que, desde criança, Herodes tentou matar o menino. E a gente vê que durante toda essa caminhada de Jesus ali, a gente vê que de quando ele era criança até na idade adulta, foi perseguição total. Jesus, ele sempre foi perseguido. Por quê? Porque eles não aceitavam a glória que ele carregava. Eles não aceitavam, não queriam aceitar quem Jesus era, o Messias, o precursor, o Filho do Deus vivo. Eles não aceitavam porque eles tinham inveja e não queriam perder aquela autoridade que eles tinham para com o povo. Porque Jesus revelava quem ele era, quem eles eram. Jesus via o coração deles. Então, desde criança até a fase adulta, Jesus foi perseguido. E aquilo que Herodes começou um dia, mandando matar a criança inocente, um dia se tornou real, porque os judeus, os mestres da lei naquela época, mandaram matar Jesus enquanto ele já era adulto. Quando ele se tornou adulto, é certo que já era um plano de salvação para a humanidade. O próprio Deus, ele já tinha estabelecido essa data. Ele já tinha estabelecido a maneira como seu filho ia morrer. Mas em nenhum momento, ou melhor, a todo momento, os mestres da lei procuravam matar Jesus, procuravam prender Jesus. E até que conseguiram. Por quê? Por conta da inveja. Por medo de perder a autoridade. E quantas vezes, meus irmãos, nós também tentamos matar Jesus em nosso coração? Quantas vezes nós também tentamos matar Jesus de uma maneira incrédula? Seja ele criança, seja ele na adolescência ou até mesmo ele adulto. Quantas vezes nós nos desfazemos das coisas de Deus? Quantas vezes nós matamos Jesus quando não ajudamos os nossos irmãos, quando não vamos à igreja, quando não cumprimos os preceitos? Quantas vezes nós matamos Jesus por coisas banais? Assim como Herodes, como os sacerdotes daquele tempo. É uma reflexão também para nós. Em que você está batendo Jesus hoje na sua vida? O que faz com que você mate o menino hoje na sua vida? O que é que está lhe causando isso? É a raiva? É a mágoa? É a falta de liberação do perdão? Isso massacra o coração de Jesus. Essas coisas não agradam a Deus, porque o pecado, ele não vem de Deus. Pelo contrário, o próprio Jesus nasceu para a remissão dos nossos pecados. Ele nasceu para remir os nossos pecados. Ele veio para perdoar os nossos pecados. E quando a gente peca, automaticamente a gente fere o coração de Deus. A gente fere o coração de Jesus. É como se fosse aquela espada entrando novamente no coração dele. Deus abomina o pecado. Deus abomina a prática do pecado. Não seja injusto consigo mesmo, primeiramente, mas também não seja injusto com Deus. Se livre dessa vida de pecado. Se livre dessa vida do roubo, essa vida do adultério. Porque
e tantas vezes a gente é perdoado através de uma autoridade maior que está sobre nós, instituída pelo próprio Deus, para que assim nós sejamos limpos, para que assim nós sejamos purificados. Então, de que maneira você mata o menino Jesus hoje no seu coração, na sua casa, nas suas atitudes, no seu trabalho? Vale a pena você parar e refletir: como eu estou matando o menino hoje? Talvez tenha muitas crianças inocentes morrendo hoje por conta de uma atitude sua. Eu não sei se eu devo falar aqui nesse áudio, mas não sei se nesse vídeo, mas talvez tenha muitas pessoas hoje, muitas crianças inocentes hoje morrendo por conta das suas atitudes. Eu acho que você já pegou o que é. Se eu falar essa palavra, provavelmente a rede social ela vai banir esse vídeo. Mas nunca use algo que impeça de você criar um filho. Nunca impeça de um filho nascer. Nunca tire aquele filho que foi gerado no seu ventre para fora. Com essas palavras você já entendeu o que eu quis dizer, mas ela começa com A, B, T, O. Nunca pratique o ABTO, porque esse é um fato que causa a morte das crianças inocentes. É por isso que o ABTO ele precisa ser evitado, ele precisa ser evitado das nossas mulheres. Vocês precisam cair em si. Hoje a igreja celebra o Dia das Crianças Inocentes. E toda vez que você pratica o ABTO, é como se você estivesse matando o menino. É como se você estivesse no lugar de Herodes matando aquelas crianças inocentes. Eu vejo agora tantas e tantas mulheres cometendo o ABTO. Tantas e tantas mulheres se desfazendo dos seus filhos, colocando-os em orfanatos, abandonando eles nas ruas, deixando eles com os avós, com os irmãos, com os tios. A mãe está abandonando o seu próprio filho. Isso é uma grande causa de tristeza e fere o coração do próprio Deus, fere o coração de Jesus. Quando você faz isso, você está enfiando uma espada, uma lança no coração de Jesus. Mulheres, não matem os seus filhos, não os abandonem, não sejam heróis da vida nos dias de hoje. Vale a pena a gente se reconciliar, vale a pena a gente se esforçar para dar o melhor que eles merecem. Vale a pena que não firamos o coração do próprio Deus. Pelo contrário, o próprio Deus é misericórdia. Ele vai falar lá em Marcos. O próprio Deus, ele é misericórdia. Ele cuida de cada um de nós. Ele espera que nós sejamos pessoas boas. Ele espera que nós andamos na luz. Porque uma vez que dissemos que somos filhos de Deus, espera-se que nós andamos na luz como Ele está na luz. O menino Jesus nasceu, uma estrela brilhou no céu. E a partir daquele momento Ele se tornou a luz do mundo, porque o mundo vivia nas trevas, o mundo vivia em pecado. O mundo vivia em uma desonra tremenda naquela época. E o que acontece? Herodes querendo tirar a criança do mundo. O mundo viveria nas trevas
novamente. Então, se dissemos que somos filhos de Deus, não cometamos essas coisas. O ABTO. Não cometamos, mãe. Não cometamos. Por isso que lá em 1 João, capítulo 1, de 5 a 2, ele vai dizer que se dissemos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos, e a verdade não está dentro de nós. Se conhecemos os nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a culpa. O pecado original ele já vem dentro de nós. Por isso aquela fúria de Herodes. Por isso aquela fúria dos fariseus, apesar dos judeus, dos sacerdotes daquele tempo. Por isso aquela fúria dele, cheios de pecado, cheios de adultério, roubando os impostos, colocando fardos pesados nas costas das pessoas que eles não carregavam. A gente já veio com essa essência do pecado, mas isso não nos permite permanecer nos pecados. Por quê? Porque o próprio Jesus veio para a redenção. O próprio Jesus ele veio para nos salvar. É por isso que João vai dizer mais abaixo no versículo 2, 1: Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto um Pai defensor. No entanto, se pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Jesus, ele nasceu para isso. Ele nasceu para a remissão dos nossos pecados. Então não importa o que você fez, não importa o que você esteja pensando em fazer, porque pensamento também é pecado. Depende do grau onde ele está na sua cabeça. Não importa o que você fez, não importa quantas crianças você cometeu ABTO, não importa quantas crianças você abandonou, quantas você deixou de alimentar. Crianças inocentes que mal entendiam aquilo que estavam fazendo, mal entendiam, inocentes mesmo, não sabia nem falar. Você foi lá, empurrou algo na boca dela, você foi lá e abandonou ela. Uma criança inocente que mal sabe o que significa. Por isso, mães, por isso, pais, amem os seus filhos, amem as suas crianças. Se tiver em estado de pecado, volte-se para Deus. Jesus nasceu para isso, para a remissão dos nossos pecados. Não nos percamos, não cometamos os erros de Herodes, não cometamos os erros dos sacerdotes, dos mestres da lei. Não matamos o próprio Jesus em nosso coração. Não enviemos essa espada mais uma vez
Pai, a Ti rendemos graças neste dia de hoje. Obrigado, Pai, por este dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, por nos dar essa graça de estarmos aqui na Tua presença. Por nos dar essa graça de poder mais uma vez vivenciar, sentir o cheiro das plantas, sentir essa brisa suave em nossa pele. Obrigado, Pai, por nos dar essa vista maravilhosa e esse mar daqui dessa janela. Dá para enxergar essa paisagem bonita, esse céu azul. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai agora, nesse horário e em algum lugar do mundo. Obrigado, Jesus, pelo canto dos pássaros, por esse ar, por essa chuva. Obrigado, Jesus, pela comida que nos alimenta, por esse café delicioso que o Senhor está me concedendo nesta hora. Por mais que seja simples, mas eu sei que é aquilo que o Senhor tem para me dar hoje. Por mais que seja simples, mas é o que me sustenta. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por esse pão, por essa bolacha, esse biscoito, por esse queijo que o Senhor coloca em minha mesa, por esse café com leite. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus, pela minha esposa, pelo meu esposo. Obrigado, Senhor Jesus, pelos meus filhos, pelo dom da vida deles mais um dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de cada um de nós. E eu sei que o Senhor está disposto a nos redimir. O Senhor está disposto a cuidar de cada um de nós, a perdoar os nossos pecados, para que um dia sejamos um junto com o Pai e o Filho. O desejo do Senhor é que cada um de nós vá ao paraíso, chegue no paraíso e lá vivamos eternamente, Senhor. Obrigado, Deus, por nos disponibilizar tudo aquilo que é necessário para vivermos mais esse dia de vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo que nos guia. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus.